Olá, começa mais uma edição do BNews Entrevista, hoje com o deputado federal Lúcio Vieira Lima, do PMDB, que preside a comissão que discute a reforma política. Olá, Lúcio, e vamos iniciar falando um pouco de como é que estão essas discussões. Primeiro, agradecer ao BNews ao convite, principalmente entrevistado por você, que todo mundo sabe da sua categoria, da sua competência por conduzir essas entrevistas, e dizer que estou à disposição aqui para responder, para esclarecer tudo que vocês desejam, para que de alguma forma eu possa contribuir com os leitores do Bocão News e quem assiste o BNews, esclarecer sobre esse tema tão importante que é a reforma política. Atualmente tem uma discussão muito aquecida e superficial sobre um dos pontos dessa reforma, apenas um dos pontos, que seria o voto em lista. Queria que você falasse um pouco quais são os benefícios, quais são as características desse voto em lista e o senhor falava pouco sobre a possibilidade de derrubar alguns paradigmas de que o voto em lista vai fortalecer caciques em partidos, que não é bem assim a situação. Explica um pouco para a gente sobre esse modelo de eleição. Olha, primeiro nós temos que voltar um pouco atrás e mostrar que nos últimos tempos nós já tivemos mais de 10 reformas políticas. Toda hora se fala em reforma política, porque todo mundo sabe o que nós não queremos, mas não sabemos o que queremos. Então, reforma política, como em todos os países, é uma coisa complicada, porque todas têm seu ponto positivo, todo tipo de sistema eleitoral tem os pontos positivos e tem também pontos negativos. Tanto é que de tempo em tempo surge um sistema novo, que pega uma parte de um sistema, junta com outro, então você surge, e aí começa a surgir sistema alemão, sistema belga e tudo mais. O que é que difere essa reforma das outras para que você diga o que é diferente? Por que você acha que vai passar a reforma política agora? É a situação atual do país. Nós fizemos uma mini reforma em 2015 para as eleições de 2016. E algumas coisas nós vimos que não deram certo, né? Como, por exemplo, a questão dos registros de candidaturas, que ficou um tempo muito curto, muito pequeno, e terminou prejudicando aos tribunais eleitorais, no sentido que até hoje, semana passada, teve novas eleições em alguns municípios, porque você terminou a pessoa disputando a eleição sem ter, com seu registro ainda a ser julgado. Agora, fora isso, nós vimos a dificuldade de recursos para a campanha. Com a questão da Lava Jato, e antes disso mesmo, o tribunal já tinha decidido, pelo fim do financiamento privado de empresas. Democracia custa caro. Democracia não é uma coisa sem custo. E isso, na verdade, talvez não seja nem custo, você tem que investir, porque esse investimento é necessário para que o país ande. Um país sem democracia é a pior coisa. Todos criticam o custo de uma campanha, o custo da democracia de maneira geral, mas imagine o custo que é de uma ditadura. Nós vivemos no Brasil há anos atrás e sabemos quantas mães perderam seu filho. A imprensa não tinha liberdade para noticiar, para dar notícias, você tinha censura, né? Então, o custo da democracia eu chamo, na verdade, de investimento, porque é necessário. Então, aí você vai sem o financiamento das empresas, financiamento privado, você sobra dois outros pontos para fazer financiamento. O financiamento privado, que é o financiamento de pessoas físicas, privado de pessoas físicas, que não tem tradição no país. Você arrecada muito pouco. Enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, você arrecada milhões de dólares, as pessoas físicas, através de internet, através de envelope, indo aos comitês financeiros, elas têm prazer em fazer as doações. E não me diga que porque lá a política é diferente daqui. É realmente hábito. Lá tem escândalos na política. Lá você teve agora a eleição de um presidente que todo mundo contestava e dizia que a campanha política foi baixo nível. Então, o que tem no Brasil, tem nos Estados Unidos. Já teve a questão do Watergate e tantos escândalos. Já teve presidente impeachmentado e outras tantas coisas, né? Agora, lá o povo tem o hábito, tem a tradição, tem o costume de fazer doação eleitoral
para os partidos políticos, que aqui não tem. Então, você vai terminar ficando com o financiamento público de campanha. Ou seja, você vai ter se está propondo lá um fundo misto, onde entra essas pessoas físicas, né, e onde entra o financiamento público. O financiamento público, nós sabemos que a opinião pública, diante da descrença na política e nos políticos, né, não vem com bons olhos. Sim. Ficam sempre aquele argumento. E aqui eu gosto de ter a oportunidade dessa, porque para mim eu não tenho subterfúgio, eu falo diretamente, olhando para a Câmara e, consequentemente, olhando diretamente para o ouvinte, né? E com a liberdade de você fazer todo tipo de pergunta. Aqui não tem pauta combinada, não tem nada disso, né? Então você tem essa dificuldade porque a população não vê com bons olhos esse fundo. Além do mais, você não tem condição hoje, você teve a PEC do teto, por exemplo, de destinar muito recurso do orçamento para as campanhas políticas. Daí que surgiu a necessidade da alteração do sistema eleitoral. Porque você tem sistemas que pode não ser o melhor por um aspecto, mas é aquele que tem condição de reduzir os custos da campanha. Foi quando surgiu a ideia do voto em lista. O que é o voto em lista? O voto em lista você tem, os partidos fazem uma lista de candidatos e os eleitores votam no partido político. Então, no caso do PMDB, o PMDB vai apresentar a sua lista para deputados federais, sua lista para deputados estaduais, os outros partidos da mesma forma. Você vai votar, você que me ouve, o eleitor, vai votar no partido. Então, vai se fazer a campanha para o 15. Todos os candidatos do PMDB vai pedir voto para o 15. Ou seja, onde é que barateia isso aí? Porque se você tem 10 candidatos do PMDB, eu vou ter meu carro de som, certo? A candidata Larissa Moraes vai ter o carro de som dela, o candidato Colbert Martins, o carro de som. Então você vai terminar dessa forma, que cada candidatura vai corresponder a uma campanha política. E o voto em lista não, você vai ter um carro de som em cada cidade para esses 10 candidatos. Em vez de 10 candidatos. Você vai ter um comitê financeiro em vez de 10 comitês financeiros. E assim sucessivamente. Então, além do mais, você tem um maior controle das despesas. Vocês imaginem que hoje você tem funcionários públicos que podem ser candidato e se licencia por 3 meses, termina tendo o quê? O funcionário público diz que é candidato para ter aqueles 3 meses de férias, certo? Imagine você ter uma campanha que não seja um voto em lista, que o recurso vá para o candidato. Então vamos supor que tenha 30 mil, 40 mil reais para cada candidato. Você imagine quantos candidatos, quantas pessoas vão querer se dizer candidato para ter acesso àqueles 30 ou 40 e termina não fazendo a campanha. Então, além de baratear, você tem uma forma de controle, né, melhor. Então, por isso que é o fortalecimento do voto em lista, porque ele condiz com a diminuição de despesas do que o voto atual, proporcional, etc, etc. Né? O que é que dizem contra o voto em lista? Exato. Né? E aqui eu quero deixar claro, eu por convicção, eu sou favorável e votei na reforma anterior, no distritão, aquele que você vota nos candidatos e se elege os mais votados. Né? E o que é que me fez mudar? A questão do financiamento. Eu tenho que procurar a opção de acordo com a situação. Eu não posso inverter. Eu não posso criar uma situação para votar numa opção, porque a situação está aí, não está sob o nosso controle. Né? Então, aí dizem que você vai terminar na lista elegendo pessoas que você não gostaria de eleger. Né? E aí vem aquela história. Não, isso termina beneficiando envolvidos na Lava Jato. Né? Porque o que acontece? Hoje tudo no país é a Lava Jato. Nós não podemos, a Lava Jato é importantíssimo para o nosso país, mas é um problema do judiciário. É a justiça que vai absolver os inocentes e vai penalizar os culpados. Nós temos que continuar legislando, até porque nós temos que, através das leis, evitar
que novas lava-jatos ocorram no Brasil do futuro. Certo. Nós temos que pegar agora, como exemplo, ver quais foram os problemas e fazer uma reforma pensando em evitar que eleições subsequentes tenham os mesmos problemas. Senão nós vamos prejudicar ainda as gerações futuras, né? Nesse sentido. Mas eu discordo frontalmente. Primeiro que a lista não é uma lista feita depois do voto na urna. Porque tem gente que pensa que você vai votar no PMDB 15, foi para eleger 4 deputados e nós vamos dizer depois, não, os 4 são esses, esses e esses. Não é assim. O eleitor tem conhecimento da lista anteriormente, ou seja, ele vai saber quem é o primeiro da lista do PMDB, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto e assim sucessivamente. Essa lista vai estar na cabine eleitoral. Essa lista vai estar amplamente divulgada. Né? E ao contrário, Luiz, se você coloca alguém que tenha desgaste por qualquer problema, está na Lava Jato ou porque qualquer problema que seja, que a sua imagem é arranhada e que o povo fica preocupado em votar numa lista e eleger esse camarada, certo? Eu acho o contrário, porque nenhum partido político que tenha juízo vai querer indicar uma pessoa dessa na lista porque termina prejudicando todos os demais candidatos, que vão dizer, não vote na lista do PT, porque nessa lista tem fulano de tal. Então termina o PT. E vai ter campanha política. Exato. Mas nessa lógica, Lúcio, de você evitar colocar na lista o nome de alguém que esteja com a imagem arranhada, isso se emprega muito mais nos partidos grandes. Nos partidos pequenos, os presidentes têm muito poder. Você dizia também que há há teses para que se mude isso e dissipe um pouco essa questão dos poderes de presidentes, coronéis que existem em determinados partidos aí, grandes e pequenos. E veja bem, não existe nenhuma legislação que seja feita que vai sanar todos os problemas. Né? Se você vê, existia uma legislação, né, nas eleições anteriores que determinava que a doação de empresa tinha que ser 2% do faturamento bruto, que a empresa não pode ser concessionária de serviço público, pessoa física 10% e assim tal, que é fiscalizada pela Justiça Eleitoral, as contas. Né? Então a legislação existia. E, no entanto, eventuais ilegalidades ocorreram. Certo. Né? Então, você fazer, como você disse aí, essa pergunta foi do... A pergunta foi relacionada ao poder dos presidentes. Ao poder dos presidentes, né? Então, o que tem, até porque por sobrevivência dos políticos, você tem em debate na casa a questão da lei orgânica dos partidos, né? Não é simplesmente dizer aquela história, a lista vai ser questão interna corporis. Você criar critérios que vai ser através de convenção, você tem a ideia já de não permitir mais diretórios provisórios, porque através dos diretórios provisórios que os coronéis, como você fala, se perpetuam no poder, porque quando alguém está no diretório que manifesta contrariedade a ele, ele dissolve o diretório e coloca alguém que seja subserviente. Apesar que eu quero abrir um parêntese para dizer, nesse sistema atual, nesse sistema eleitoral, que surgiram os coronéis, que existem os coronéis. Então nós não podemos criticar eventuais mudanças dizendo que vai ser responsáveis pela manutenção de problemas criados nesse sistema. Então, se o problema existe, é pelo voto proporcional. É por isso que está aí. Não é por um eventual sistema eleitoral de voto e lista. Então, nós temos que fazer essa democracia interna dentro do partido. A tendência é que cláusula de barreiras passe e... Olha, a reforma tão sonhada naquela casa desde a vez passada, diziam que para se fazer uma reforma eficiente bastava ter a cláusula de barreira, que com isso você tirava essa quantidade infinita de partidos políticos. Porque o financiamento é público, você tendo partidos ali que só servem para poder atrair esse financiamento. Exatamente, tempo de televisão, que tem custo, etc. E a cláusula de barreira não quer dizer que você vai proibir a existência de partidos. Nos Estados Unidos, todo mundo pensa, quando eu digo todo mundo, uma boa parte da população, que só tem democratas e republicanos. Na verdade, tem centenas de partidos nos Estados Unidos, mas só aqueles que atingem a cláusula de barreira é que vai ter assento no Congresso, é que vai ter acesso a financiamento de campanha, é que vai ter acesso de tempo de televisão. Então é isso que você quer fazer. O que não impede, você diz,
Mas como é que vai representar as minorias que devem ser representadas? Aí você vai criar a federação. A federação de partidos, no caso, vai ser diferente do que como a gente chama, as alianças atualmente, né? Que a gente chama de coligação, etc. Que, na verdade, fala um governo de coalizão. Não é governo de coalizão, é um governo de cooptação. É isso que está esses escândalos. Em busca, você tem partidos, muitos partidos, você não tem um partido que saia da urna com a ampla maioria para o presidente eleito. Ele termina tendo que fazer composições. E nessas composições termina aquela história de ceder espaço, de dar ministério para um, deixar indicar superintendências para outro, né? E se não fizer isso, ele não governa. Não governa que não vai ter a maioria no Congresso para eventualmente aprovar reformas que venha para propor ou mudanças em qualquer legislação, muitas vezes até mesmo em legislação ordinária, né? Então, você com isso, você faz a federação onde o quê? Pode se reunir 3, 4, 5, 10 partidos, né? Faz aquela federação, você vai na lista, vai para a eleição, aquela federação, com a diferença. A federação, diferente da coligação, ela tem que se manter durante os 4 anos que durar o mandato. Então você faz uma aliança ideológica e não uma aliança pragmática. Quando chegar lá, você vai estar discutindo com o líder daquela federação e não discutindo com o líder dele mesmo, porque tem deputado que tem um partido, tem um líder, e ele é líder de si mesmo, né? E você termina o regimento da própria casa, para o funcionamento daquela casa, né? É complicado. Você termina a Câmara não funcionando devidamente. Você termina as reformas, você tendo que negociar muito, né? Então você veja, você vai fazer agora uma reforma política, aí vai dizer, cláusula de barreiras. Aí você tem que negociar com os pequenos partidos. E aí começa aquele jogo de interesse. Nós não podemos... O presidente da Câmara negociou o apoio com os pequenos partidos de não ter a cláusula de barreira. Então termina tudo isso. E aí a política vai ficando naquela mesmice que levou a tudo isso que está aí. Financiamento público. Dentro da reforma, o que vocês estão conversando sobre o modelo de financiamento, da onde vem o dinheiro, quanto o dinheiro, como é que vai ser essa distribuição? Olha, isso vai depender, por isso que eu digo, porque muita gente, o relatório do relator não foi nem anunciado, certo? Mas logicamente nós conversamos com o relator, exatamente. Então a ideia dele é apresentar o sistema de lista, sinalizando para uma evolução nas próximas eleições para um sistema misto, onde você vai ter uma parte das cadeiras em lista e outra parte no distrito, né? Você fala, e por que não implementa logo agora? Porque o distrito, você tem seu representante, você está em contato com o seu eleitor, porque o próprio TSE não tem condições de dividir o Brasil no distrito nesse pouco período que falta. Certo. Porque apesar de faltar quase 2 anos para a eleição, na Constituição diz que reza o princípio da anualidade, ou seja, para se uma alteração para a próxima eleição poder vigorar, tem que ser aprovado 1 ano antes, né? Então, na verdade, nós temos até início de outubro, 5, 6 de outubro, final de setembro, para ser mais objetivo, para aprovar a reforma na comissão, no plenário da Câmara e no plenário do Senado, né? Então é muito pouco tempo, mas vamos ter que dar conta, né? Então, eu tô ficando velho, 54 anos, esclerosado, começa o raciocínio. Não tem problema, isso é o financiamento público, da onde vem o dinheiro? O financiamento público. Então, o financiamento público tem muitas ideias. Primeiro, o que tem que fazer? A ideia principal é fazer um financiamento, um fundo eleitoral, porque você tem hoje um fundo partidário, que está na faixa hoje de 800 milhões de reais, mas na verdade não foram liberados esses 800 milhões, nunca teve essa liberação, né? E que é para manutenção dos partidos, para você manter, alugar casa, folha de pagamento, publicidade, etc., né? Além disso, tem também recurso público, que apesar de falar horário eleitoral gratuito, não é gratuito, que é dinheiro, eu acho que custa cerca de 500 milhões de reais, né? E custa para o contribuinte, porque as televisões não cobram, mas ela tem isenção, a renúncia fiscal. A renúncia fiscal do governo, o que implica, né, em diminuição de caixa, porque se não tivesse a renúncia fiscal, estaria investindo em outras coisas no tal. E, na verdade, a renúncia fiscal, quando você se observa,
o ganho das televisões, muitas vezes é muito maior com aquela renúncia. Porque se ela for entrar na concorrência de vender o horário, etc., então é muito maior do que oficialmente se tem. Então, uma ideia, você retirar essa propaganda eleitoral anual que tem, né? E com isso você incorporar esses 500 milhões ao fundo eleitoral. Já tem o fundo partidário, que aí ou pode se manter o fundo partidário com a permissão de, no ano eleitoral, ele ser gasto nas campanhas políticas, né? Ou pode incorporar ele a esse fundo eleitoral, que seria um fundo formado onde quem iria administrar seria o TSE, a Justiça Eleitoral. Quando eu digo administrar, na verdade, dentro dos critérios estabelecidos na lei, não é administrar, não é o TSE decidir que vai dar para esse candidato ou não. Você vai ter os critérios onde diz que, de acordo com o número de partidos, recebe tal percentual, recebe isso, e o TSE vai fazer esse encaminhamento, né? E o governo, através do Tesouro, pode colocar também para esse fundo eleitoral. Então, basicamente, você tem fundo partidário hoje e a criação de fundo eleitoral entre dinheiro do orçamento da União e a questão das contribuições privadas. Contribuições privadas também. Privadas de pessoas físicas, certo? Agora, nós sabemos que hoje, para você fazer uma eleição, você vai gastar no mínimo 3 bilhões de reais. 3 bi? Nacional? Nacional. E isso, modestamente. Se fosse fazer as campanhas dos moldes que já estão, você botava 6 bilhões e não dava. Mas aí vai ter que se adaptar. Não vai poder fazer aqueles programas de televisões, certa televisão, hollywoodianos, onde uma campanha sai caríssima. Inclusive, nas últimas eleições, com todo mundo que conversei, com todos os grandes quadros, de partidos diversos, da esquerda à direita para o centro, todo mundo dizendo que foram as campanhas mais caras das últimas épocas. Então, as 2 últimas campanhas eleitorais, salvo a municipal agora, que já vem com o novo modelo, foram extremamente caras por uma série de características. Exatamente. Então, aí você também vai baratear a custo da campanha para que tenha que dar condições para se fazer com o menor custo possível, até porque envolve diretamente o dinheiro público. Então, eu acho que é isso aí. Não tem muito o que você sair. O que pode ocorrer, que também tem, é o seguinte: não vamos já aprovar nada, vamos aprovar, por exemplo, apenas a fim das coligações e a causa de barreira, e faz com que dinheiro que tem já o fundo partidário. Mas não vai dar para... imagine uma campanha nacional, onde tem que correr 27 estados, onde o dinheiro não dá. Quando o dinheiro não dá, você faz o quê? Faz com o dinheiro que tem. É outra opção, né? Aí vai ser campanha de internet, entendeu? Não vai ter candidato viajando de avião. O fato é que a gente vive uma crise que não é de mentira. Não, de forma nenhuma. Você tem um contingente muito grande de pessoas desempregadas, você tem uma insatisfação nas pessoas que acham que pagam, e de fato, pagam mais impostos do que aquilo que recebem do governo, e qualquer alocação de recurso público dentro de uma estrutura para a eleição é vista com maus olhos. Pronto. O custo-benefício não tem sido satisfatório para a população. Não é questão de o custo-benefício, pode dizer assim, aparente e objetivamente, como você fala. Mas o que acontece é o seguinte: a solução de eventuais problemas, mesmo causado pelos políticos, certo? É via política. É via política. Então, se a gente pegar e dizer, vamos fechar, aí vai dar espaço, na verdade, para vir porque entre o fechar e o arreganhar existe um caminho. Então é achar um meio termo aí que seja justo. Perfeito, é isso que eu estou dizendo. Então nós não podemos pegar simplesmente... Não pode arreganhar também e falar, vamos gastar 7 bilhões com eleições. De forma nenhuma, você vê que eu estou... Toda a nossa fala aqui, basicamente o que pauta é a questão dos recursos. Exato. Então hoje a reforma política é pautada pela questão dos como vai ser os recursos para fazê-la.